Os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa peça são linha fininha para crochê na cor branca, tudo sobras de linha que você tiver. Sobras de linha fininha na cor branca para crochê, sobras de linha fininha na cor vermelha, sobras de linha fininha para crochê na cor verde e sobras de linha fininha também na cor preta. Nós vamos utilizar fibra para a parte do enchimento, um pouquinho de fibra só para encher, a peça é bem pequena. Nós vamos utilizar agulha de crochê 1,5 milímetros, ou a número 2. E nós vamos utilizar uma agulhinha de tapeçaria, que dê para passar esse fiozinho preto. E a pecinha que nós vamos fazer é essa mini melancia. Então, os materiais que nós vamos utilizar para fazer essa mini melancia são estes. Para iniciarmos a nossa mini melancia, nós vamos fazer 4 correntinhas com o fio vermelho. Então, nós vamos fazer a laçadinha inicial e nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nós vamos fechar essas correntinhas na primeira, fazendo um ponto baixíssimo. Então, a gente forma aqui um pequeno círculo, ó, bem pequenininho mesmo. Agora, você vai subir 2 correntinhas, que equivalem à altura de um meio ponto alto, nós vamos trabalhar com meio ponto alto. E você vai fazer dentro desse círculo 12 meios pontos altos. Fizemos um, que são as 2 correntinhas, e vamos fazer agora os outros 11. Fizemos aqui o segundo, terceiro, quarto. Então, faça agora até totalizar com as correntinhas 12 meios pontos altos. Depois que você fizer os 12 pontos, você vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo na segunda correntinha do primeiro ponto. Fechada a primeira carreira, agora você vai subir 2 correntinhas e você vai fazer 2 pontos em cada ponto da base. Então, de 12, você vai passar para 24 pontos. Aqui na primeira você já faz mais um meio ponto alto. E nos próximos pontos você vai fazendo 2 pontos em cada ponto da base. Ou em cada ponto da carreira anterior. Vai ficando dessa forma. Feita a segunda carreira, ó, o seu círculo vai aumentando. Então, agora você vai fechar também com ponto baixíssimo essa carreira. Na próxima carreira, você vai subir 2 correntinhas, vai pegar a laçadinha e no próximo ponto você vai fazer 2 meios pontos altos. 1, 2. No seguinte, você faz apenas um meio ponto alto. E já no próximo, você faz 2. Então, você vai intercalando. Em um ponto de base, você faz apenas um meio ponto alto. E no seguinte, você faz 2. Terminada essa terceira carreira, você vai fechá-la também com ponto baixíssimo. E agora, você vai fazer o seguinte para a próxima carreira. Você vai trabalhar 2 correntinhas para subir. Um meio ponto alto no próximo ponto de base. E no ponto seguinte, você vai fazer 2 meios pontos altos. Então, a sequência é um meio ponto alto, no ponto seguinte, outro meio ponto alto, e no terceiro, 2 meios pontos altos. E recomeça 1, 1, 2. A sequência é essa para essa próxima carreira. Quando você estiver terminando a 4ª carreira em vermelho, você vai já trocar o fio para a cor branca. Então, quando você for fechar a carreira, você vai introduzir a agulha na segunda correntinha do primeiro ponto. Você vai puxar o fio branco junto com o fio vermelho. Ó, vai colocar os 2 dessa forma e vai puxar os 2 aqui por dentro dos pontos. Só que você vai continuar só com o branco na agulha. O vermelhinho você puxa lá para trás.
e continua só com o branco, subindo as duas correntinhas. E à medida que você vai fazendo os pontos para a próxima carreira, você vai segurando aqueles dois fiozinhos lá atrás. Então, agora você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai fazer mais um meio ponto alto. Esse aqui já é o primeiro, que é as duas correntinhas. Você vai fazer agora o segundo. O terceiro. Ó, já pegando aqueles dois fiozinhos lá atrás e prendendo. E no quarto você faz o aumento, que são os dois meios pontos altos no mesmo ponto de base. Então, novamente, um meio ponto alto, dois meios pontos altos, três meios pontos altos, e agora no próximo vai o aumento, que são dois pontos no mesmo ponto de base, dois meios pontos altos. Então, a sequência vai ser essa: 3 pontos, um sobre cada ponto de base, e no quarto você faz o aumento. Ó, que você dá uma puxadinha para ele ficar certinho o ponto, e depois, quando você estiver trabalhando já essa carreira, você pode cortar o fio vermelho para não atrapalhar. Ó, aquelas pontinhas que você já escondeu, você já pode cortar. E continua só com o branquinho. Quando você terminar a carreira em branco, ela vai ficar dessa forma. Você vai trocar o fio novamente, trocar a cor para o verde. Então, você vai introduzir a agulha na segunda correntinha do primeiro ponto. Você vai pegar o fio verde junto com o branco e vai puxar aqui por esses pontinhos. Só que você vai continuar só com o verde. O branco você vai puxar lá para baixo. Ó. Vai subir as duas correntinhas com o verde, vamos separar aqui. E essa carreira você vai fazer sem aumentos, ou seja, você vai fazer um meio ponto alto sobre cada ponto de base, já prendendo aquelas duas pontinhas do início. Então, faça essa carreira agora sem aumentar, só fazendo meio ponto sobre meio ponto. Segurou um pouquinho o fio, ó, faz mais um pontinho para segurar e já corta o fio branco. Você já não vai precisar mais. Ó. Continua só com o verde agora. Então, vai ficando dessa forma. Quando você estiver terminando essa carreira, você vai ver que o círculo já começa a dobrar um pouquinho, ó. Já começa a encurvar um pouquinho o trabalho, porque nós não fizemos aumento, então ele não ficou retinho, ele já vai começando a, ó, fechar um pouquinho. Não tem problema. Você vai fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Você vai fazer agora a última carreira em verde, que ela vai ser feita da seguinte forma. Você vai subir duas correntinhas e você vai fazer mais um meio ponto alto. E no seguinte ponto, você vai fazer o aumento. 2 meios pontos altos, no mesmo ponto de base. Novamente, ó, a sequência é um meio ponto, o segundo meio ponto, e no terceiro ponto você faz o aumento. Ó, 2 meios pontos altos no mesmo ponto de base. Faça essa sequência agora por toda a carreira. Quando você terminar a segunda carreira, seu trabalho vai ficar dessa forma. Segunda carreira em verde. Então, agora você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo e vai começar a parte do fechamento. Então, nós vamos fechar um pedacinho antes de colocar a fibra. Você vai virar, ó, o avesso para o lado de dentro, o direito tem que ficar para fora. Então, o avesso para o lado de dentro. Só que onde você parou, onde você fechou a carreira, tem que ficar bem no cantinho para você começar a fazer a união. Então, você coloca assim, bem no cantinho, ó, que está laçadinha, e dobra dessa forma. Como nós vamos fazer a união agora? Nós vamos emendar com um pontinho lá do outro lado, introduzir a agulha num pontinho lá do outro lado,
e pegar aqui com ponto baixíssimo. Já começamos a emendar o cantinho. Você está vendo essas correntinhas que ficam aqui por cima? Que você vê melhor, ó. Ficam umas correntinhas por cima da carreira? Então, você vai pegar somente o lado de dentro dessas correntinhas, deste lado daquele outro, e vai puxar ali por dentro um ponto baixíssimo. Ó, novamente, você pega apenas o lado de dentro daquela correntinha e o lado de dentro dessa, ó. Deixa uma alcinha para fora das duas, pega só as duas alcinhas da correntinha que estão pro lado de dentro. E vai puxando um ponto baixíssimo. Duas alcinhas do lado de dentro, puxa a laçadinha e faz o ponto baixíssimo. Você só faz a união com as duas alcinhas que estão pro lado de dentro da correntinha. Essa e essa que está aqui pro lado de dentro. E puxa a laçadinha fazendo um ponto baixíssimo. Você vai formando a união. Ó, já tá fechadinho. Então, você vai fechar mais ou menos até aqui, deixando uns 6, 7 pontos, que é por onde nós vamos colocar a fibra e depois fechar o restante. Então, faça agora a união. Quando você já tiver unido, ó, praticamente quase toda aqui a sua mini melancia, vai ficar só esse buraquinho aqui. Você vai esticar a laçadinha para não escapar o ponto e vai encher com a fibra. Então, você vai pegar a sua fibra, um pouquinho de cada, e você vai começar a colocar ali pra dentro, ó. Vai dar a forma na melancia. Até encher, até que fique do jeitinho que você deseja, ó. Mais cheinha, mais retinha. Ó. Vamos deixar ela bem fofinha. Está quase prontinha já. Ó. Mais um pouquinho aqui para encher. Ó, cheinha ela vai ficando assim. Então, agora você vai terminar de fazer a união, continuando da mesma forma como você estava fazendo. Pegando ali somente nas alcinhas de dentro das correntinhas, essas correntinhas que ficam acima da carreira, e terminando de fazer a união. Se você desejar, também dá para fazer a união com a agulha de tapeçaria e a linha verde com pontos invisíveis. Nós preferimos fazer com a própria agulha de crochê, para ficar todo o trabalho em crochê. Então, depois de fechadinha, você vai introduzir a agulha ali no último pontinho na ponta e vai arrematar. Aí você esconde, divide bem aqui a fibra, esconde o fio aqui por alguns pontinhos da união, para só depois você cortar ele não ter o perigo de escapar. Que você vai arrumar bem. Você pode pegar a agulha de crochê e empurrar um pouquinho a fibra lá pra ponta, pra ela ficar bem certinha. Ó. Então, essa parte ela já está pronta. Agora, nós vamos fazer as sementinhas, que são essas sementinhas pretinhas aqui, ó. Então, nós vamos pegar agora a nossa agulha de tapeçaria e o nosso fio preto, e nós vamos fazer as sementinhas. Para nós fazermos as sementinhas, ó, o que você vai fazer? Você vai pegar um pedacinho de fio preto
você vai colocar o fio na agulha de tapeçaria e fazer um nozinho na ponta dele, ó. 2 ou 3 nozinhos ali em cima para não escapar. Você pode introduzir a agulha pelo outro lado aqui da mini melancia, começando aqui pela pontinha e saindo aqui na frente, ó. Procure colocar sempre sobre um ponto, ó, para que prenda o nozinho lá do outro lado. E vai puxar todo esse fio aqui por dentro, aqui pro outro lado. O que você vai fazer para formar as sementinhas? Você vai introduzir a agulha aqui em cima, formando a sementinha do tamanho que você desejar. E vai sair ali do outro lado, ó. Ou onde você quiser, do ladinho, para fazer a próxima sementinha. Quando você puxar todo o fio, ele forma aqueles risquinhos pretos. Ó. Ela pode ser atravessadinha, pode ser retinha, você escolhe. Ó. Coloca o fio por um ponto e já sai pelo outro. No anterior você forma aquele risquinho e já sai lá na outra ponta para fazer a próxima, ó. Novamente, introduz aqui em cima, deixando sempre mais ou menos a mesma distância. Vai formando aqueles risquinhos pretos, que são as sementinhas da melancia. Você vai fazer isso para os dois lados, ó. Coloca lá em cima, já sai em outro ponto qualquer do lado, que no anterior você forma o risquinho da sementinha. Ó. Então, você vai fazendo agora quantas sementinhas você desejar. Depois você passa aqui para o outro lado e faz a mesma coisa. Depois que você fizer todas as sementinhas que desejar, ó, nós estamos já aqui do outro lado, você vai arrematar o fio, passando aqui por um pontinho ou dois, puxando o fiozinho e passando a agulha por dentro dessa laçadinha que se formou. Ó, arremata uma vez, faz a segunda. E aí você já pode cortar o fio. Esse fiozinho que sobra aqui, você pode, ó, tanto do início quanto do fim, você esconde ali por dentro da sua mini melancia. Puxa esse fiozinho aqui por dentro de uns pontos, escondendo, ó, aqui por baixo. E depois você corta. E a sua mini melancia, ela já está pronta. Então, você tem aqui 2 mini melancias. Parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho de fruta